Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar sobre a série Annie with E, que é uma das séries minhas favoritas. Porque eu adoro séries assim que trazem contextos históricos e que nos fazem pensar através da história que está acontecendo, mesmo que fictícia, mostrando, por exemplo, nesse caso, como muita coisa evoluiu de 1890, que é o tempo que passa a série Annie with E, até agora. Muita coisa evoluiu de tecnologia, mas como a educação e a maneira como a gente trata as crianças não evoluiu. Um exemplo que não evoluiu é a escola, né? O modelo centralizado no professor, uma cadeira atrás da outra, o estímulo à competitividade extrema, o colocar o sexismo, né? Meninas contra meninos. Ao longo da série você vai assistindo quando a Annie começa a estudar a competitividade que o professor coloca entre os meninos e as meninas são separadas num lado, os meninos são separados de outro, comentários sexistas que tem. E pensando nas mensagens que eu tirei pra mim, né, ao meu ver como educadora parental, eu trouxe aqui alguns insights de educação que a gente pode tirar assistindo a série. Eu resumi o máximo, porque se eu puder ficar um dia falando sobre a série, eu posso falar, porque cada episódio tem muita mensagem sobre como a gente pode tratar melhor as crianças. Se você assistiu já Annie with E e não pensou sobre as crianças quando assistiu, volta para assistir para você ver como as crianças são tratadas, como eram as coisas naquela época. Antes de a gente falar sobre as mensagens, uma coisa que eu queria falar muito interessante é que as crianças naquela época elas tinham um papel em casa muito importante, que é uma tarefa doméstica. Então as crianças elas faziam parte do contexto da casa, nós mesmos, né? Tínhamos que arrumar as nossas casas, nossas camas e tal. E hoje eu percebo que muitas crianças não têm tarefa doméstica. E vale lembrar que duas necessidades básicas do ser humano são se sentir aceito e se sentir importante. Quando eu participo ajudando em casa, eu me sinto aceito, eu me sinto importante. E hoje eu percebo que as crianças elas ganham tudo pronto dos pais, porque os pais não têm paciência de deixar que as crianças façam e aprendam por elas mesmas. Então esse é um ponto assim, muito interessante que eu observei. Um dos insights que eu listei nesse vídeo é que se a gente educa pelo medo, as crianças não nos contam a verdade. Então tem um episódio que a Annie tá brincando com o broche da Marília, que é muito importante pra Marília, né, que é a mulher que adotou ela. É um broche que tem valor sentimental e ela deixa a Annie brincar, a Annie usar, e ela brinca tal, e ela deixa o broche em cima do sofá. E aí quando a Marília quer o broche, ela fala: Annie, onde está o meu broche e tal? Aí a Annie fala: tá em cima do sofá. E quando a Marília vai ver, o broche não está mais lá, sumiu o broche dali, e ela chega muito brava no quarto da Annie e fala: onde que tá meu broche? Cadê meu broche? Você roubou meu broche, porque ela era adotada, então ela já carregava esse preconceito de que ela poderia furtar, inclusive no início do seriado, quando a Marília ela quer adotar a vizinhança, né, a vizinha fala: tem certeza, vai ter alguém aqui, você sabe como funciona, pode a gente furtar e tal, e então ela já carrega esse preconceito. Aí a Marília achou que ela roubou e foi lá e falou: não pode mentir, você roubou, você tem que confessar. A criança fala que não roubou aqui, que o broche ela tinha deixado no sofá. E aí a Marília pega e fala assim: se você não confessar que você roubou, eu vou mandar amanhã você pro orfanato. Então você vai confessar pra mim. E aí, por medo de ser mandada embora, olha como adulto é cruel. Se você não confessar, ou seja, a criança estava falando a verdade, mas ela obrigou a criança a confessar algo que não fez. Eu vou te mandar pro orfanato. E a Annie não tinha roubado o broche e falou: tá bom, eu roubei, tudo para não ser levada pro orfanato, porque essa foi a promessa do adulto. E quantas vezes a gente já não ouviu o adulto, ou até mesmo a gente já fez isso com uma criança, duvidando da criança e falando: se você não me falar que você que fez, eu vou fazer tal coisa com você. Aí a criança, com medo que você faça aquela coisa, ela mente que ela fez, ela mente para ser aceita. E aí o que a Marília fez? Quando ela confessou algo que ela não tinha feito, a Marília mandou ela de volta pro orfanato. Ela devolveu a menina. E no que ela devolveu a menina, enquanto ela estava fazendo faxina de casa, ela viu o broche que tinha caído para dentro do sofá. A Annie não tinha pego, não tinha roubado mesmo, só que aí ela já tinha sido mandada de volta pro orfanato.
Então você vê que interessante esse episódio pra gente refletir que às vezes a gente quer obrigar a criança a confessar algo e na verdade a criança tá falando a verdade, a gente não confia nela. E se a gente impõe medo, a gente empareda a criança e coloca ela ali num desespero, ela vai mentir pra se sentir aceita, pra se sentir acolhida. E esse caminho, ele não é muito bom. Então ficou esse primeiro insight. E aí, pegando o gancho desse insight, a gente tem também a questão que ela é recuperada do orfanato, Marília pede desculpa mais ou menos, né? Porque naquela época o adulto não pedia desculpa pra criança, então o adulto pedia desculpa fazendo alguma coisa pra criança, sendo mais legal com a criança e tal. Então depois eles recuperam a Annie, né? Ela volta pra casa e só que como naquela época as pessoas comentavam muito ainda sobre a vida das outras, né? Naquele mesmo final de semana em que ela voltou pra casa, elas foram frequentar um clube. E nesse clube, os adultos estavam falando da órfã que foi adotada e que roubou a mãe, que ela era ladra, né? Porque a fofoca ficou circulando como se a Annie tivesse roubado a mãe adotiva dela. E a fofoca ficou circulando. Quando a Annie chega no clube, as crianças começam a bulinar ela. Começam a falar que ela é ladra, que ela é órfã, em forma de brincadeira e tiração de sarro. Então, o segundo insight que eu trago aqui é que o bullying começa em casa. É uma coisa que eu sempre falo para os pais. Se você fala que alguém é gordo, você julga a pessoa pela cor dela, pelo poder aquisitivo que ela tem, enquanto você está comendo com a criança ou enquanto você tá ali perto da criança, a criança absorve aquilo e ela acha aquilo natural. Ela pega aquilo para a cultura dela. O segundo insight é isso. O bullying começa em casa quando o pai bulina o próprio filho, falando para ele parar de ficar gordo, parar de comer para não ficar gordo, falando frases que a gente nem deveria nunca mais repetir, no sentido de serviço de preto, neguinho não quer trabalhar, essas frases que envolvem racismo, sexismo, isso é coisa de mulher, bateu o carro porque é mulher, isso aí é coisa de mulherzinha, frases que fazem com que a criança ouça e naturalize o preconceito, o machismo. Elas vão para a escola, repetem isso em formato de brincadeira, como é o caso do seriado, quando ela chega no clube, as crianças na verdade estão só repetindo o que os adultos estavam falando em formato de brincadeira e tiração de sarro. Então o bullying ele começa em casa. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala perto das crianças, porque a gente está educando crianças, né? Então eu sei que a gente teve hábitos muito ruins de falar dos outros, ouvir os nossos pais falarem da vida dos outros, da cor das pessoas, mas a gente não precisa mais repetir isso, principalmente na frente das crianças. A gente não tem que falar essas coisas, na verdade, em lugar nenhum. A gente tem que ter muito cuidado para não passar essas coisas para as nossas crianças. Tomar muito cuidado para nossa comunicação tóxica não contaminar as crianças, porque isso vira bullying na escola e vem de casa, né? A criança não é gordofóbica porque ela aprendeu sozinha ou porque o ser humano é assim. Não, ela escutou que alguém é gordo, que é feio ser gordo, só quem é magro é bonito. Então tem gente que ainda pensa assim hoje, né? Que é ignorante, pensa assim, que pensa que só um padrão de beleza. E ainda tem muita gente racista, sexista e faz comentários que não deveriam fazer e faz com outro adulto, tirando sarro, às vezes maltrata até próprio funcionário dentro de casa, e isso com certeza reflete na educação da criança na sala de aula. Então, se eu falo pro meu filho que ser gordo é errado, é feio, não pode ficar gordo, com certeza na escola ele vai perseguir um gordinho junto com outro amigo que também escuta a mesma coisa em casa. Isso é serviço de preto. Quem nunca ouviu essa frase maldosa, desrespeitosa, preconceituosa, ou nego não quer trabalhar, ou falar sobre do lugar onde a pessoa veio, né, criticar por ser de um lugar menos provido, né, que tem menos poder aquisitivo. Eu nunca me esqueço quando eu era criança que um primo de um primo meu foi em casa e ele era considerado riquinho, assim, tipo, tinha um poder aquisitivo melhor que o nosso, tava na cara, né? E aí ele pediu pra usar o telefone, pediu pra minha mãe, posso ligar pra minha mãe e tal? Criança, assim, de 6 anos e tal. E aí ele pega e liga pra mãe dele e fala assim: ô mãe, vem me buscar na favela. E ele tava na minha casa. A nossa situação, ela era mais humilde, a gente tinha poucas coisas mesmo. Só que quem é que ensinou ele chamar a minha casa de favela, né? Quem é que falou isso? E não que ser da favela seja algo feio ou vergonhoso. Não tem nada de errado ser da favela, né? Até porque o lugar que eu morava era considerado favela mesmo, mas ele falou num tom pejorativo, como se aquele local fosse menos, né? E na época eu achei assim estranho, né? Não me senti constrangida, mas eu falei, meu Deus, que é doido. Mas você vê, alguém ensinou ele a falar isso. Provavelmente quando a mãe dele deixou ele lá em casa, ela falou, essa favela aqui e tal.
Então a criança não vai aprender a maldade sozinha, ela não vai aprender o preconceito sozinha, ela vai aprender com os adultos, são os adultos que contaminam as crianças. Outro insight muito importante é que a gente deve educar os meninos para respeitar as meninas, independente de qualquer coisa. Nós temos que ter equidade de gêneros, tá? Equidade, respeito mútuo. Tem várias cenas da série que mostram os meninos desrespeitando as meninas ou colocando elas em situação constrangedoras por serem meninas, quando elas menstruam. Então, educar os nossos filhos, falar para eles, menstruação não é nojento, se não fosse menstruação ninguém estaria aqui, porque a menstruação ela é sistema de reprodução humana, a primeira semana de gravidez é a primeira semana de menstruação, então menstruação é sagrado, inclusive, não tem nada de feio ou nojento menstruar, sangue tá dentro do nosso corpo, não é algo sujo. E se uma menina está menstruada e saiu um pouco de sangue na escola, não é culpa dela, ela não é porca nem relaxada por isso, e não é elegante, nem respeitoso, nem legal tirar sarro de uma menina porque ela menstrua. Também tem outro episódio em que as meninas estão brincando assim perto do rio, os meninos passam e levantam as saias delas. A Anne fala, a saia não é um convite. As outras meninas tentam acalmar a Anne, falando pra ela que é normal, eles estão sendo só meninos. Então assim, não é normal. Provavelmente em casa o pai e a mãe falavam que a gente ouviu isso, né? Quem tem irmão menino, né? Ele é menino, ele pode, né, sair à noite, né, inclusive porque nosso país é um país machista, é mais perigoso ainda para nós, com certeza. Então eu entendo a nossa proteção, que os nossos pais têm muita preocupação, mas eu digo no sentido dos meninos terem liberdade de abusar das meninas, tanto moralmente quanto fisicamente, erguendo a saia delas. E se a menina reclamasse, que era o caso da Anne, ela era vista como esquentadinha, como chatinha, porque não estava achando engraçada essa brincadeirinha dos meninos. Então, a gente tem que ensinar os nossos filhos a respeitarem as meninas, não erguer saia, respeitar limite físico, né? Então, a menina não é propriedade pública que pode ficar tocando, pode ficar mexendo na roupa, pode ficar fazendo piadinha. Equidade de gênero a gente aprende em casa, para que na escola as meninas não sejam perseguidas e não tenha aquela disputa, né? Que às vezes o próprio professor, muitas vezes na série mostra, né? O professor colocando menina contra menino. Isso aumenta ainda mais essa guerra entre menino e menino, que não é legal, né? Então a gente tem que ensinar os meninos a respeitarem as meninas em casa, né? E isso começa desde mostrar para eles que menstruação não é vergonhoso, falar da gente, né, que menstrua, ter educação sexual para isso, não é vergonhoso, não é nojento e não é porquice, é natural das meninas e elas não devem ser perseguidas pela menstruação, por usarem saias, muito menos erguer as saias delas, né? Então não é porque você é menina que você é inferior. A gente muitas vezes ouvia na escola, né, menininha, mulherzinha, essa daqui você é menina, você não aguenta. E eu lembro também na minha escola, sempre estudei escola pública, que os meninos não deixavam a gente usar a quadra da escola. Então, se a gente quisesse usar a quadra de escola, a gente tinha que invadir a quadra. A gente ficava ouvindo que a gente era menininha e não podia jogar futebol. E as meninas, para se defenderem, não queriam ser menininhas. Não tem problema nenhum ser menininha, não tem problema nenhum ser delicada. Não te torna inferior ser uma menina delicada. O menino tem que respeitar isso. Isso é a verdadeira equidade de gêneros. É não colocar menininha delicada como algo pejorativo, e sim como algo natural. E isso começa em casa. Outro insight é que nós devemos escutar ativamente as crianças, nós devemos escutar as crianças. A Anne foi a primeira pessoa a descobrir que o hóspede da casa dos pais adotivos dela eram golpistas, eles não tinham questão de minério de ouro, onde eles estavam não tinha ouro e tal, ele estava dando golpe em toda a comunidade local ali, e a Anne descobriu isso antes. Ela tenta avisar a pessoa que está mais apoiando o golpista, só que o adulto não tem tempo e nem interesse no que a criança fala. Então fica muito claro que o adulto não quer saber o que a criança fala. Inclusive o adulto que ouviu ela contando não acreditou nas crianças. Se eles tivessem ouvido, a cidade não teria levado o golpe. Mas ela falou e ninguém ouviu, porque naquela época, e até hoje inclusive, as pessoas só respondem às crianças sem ouvi-las. Então, às vezes a criança vem e fala uma coisa, ai que lindo, que legal, tá bom, isso aqui, né? Mas não escuta exatamente o que a criança está fazendo. Que é o caso aqui em casa
casa, quando a gente foi plantar a placenta da Carolina, o Carlinhos estava falando do cordão umbilical, que ele queria um pedacinho, como todos nós guardamos o coto dele, ele queria guardar o coto da Carolina, e ele estava querendo saber se a gente tinha guardado, e a gente, ele só tá chorando por causa da placenta, e não era isso. Quando eu abaixei na altura dele, me coloquei disposta a ouvir, entendi que o Carlinhos estava preocupado se a irmã também teria o coto umbilical guardado assim como ele teve. E aí eu falei, nossa, era isso que ele estava tentando me dizer e fazia tempo, e eu que não tinha parado para ouvir. Então a gente precisa ouvir as crianças. Se a gente tiver mais empatia, paciência e tempo para ouvi-las, com certeza a gente vai se surpreender, porque elas têm muito mais para contribuir do que nós adultos. O último insight que eu trago aqui é que a criação com apego e amorosidade nos primeiros anos de vida repercutem para o resto da vida do ser humano. No meio da série, a Anne chegou a acreditar que os pais dela não morreram, porque ela foi visitar o orfanato e viu que muitos pais estavam empurrando as crianças lá e eles falavam, pode dizer que eu morri daqui a uns anos. E aí ela começou a duvidar, poxa, será que os meus pais, eles realmente morreram ou eles me abandonaram? No final da série, ela descobre que os pais realmente morreram, não abandonaram ela, e que ela foi criada com muito amor e carinho. E veja a personalidade dessa menina. Além de forte, competente, valente, ela era muito amorosa e empática, porque ela teve ali nos seus primeiros anos de vida uma criação afetuosa. Ela foi um bebê criado com amor, afeto, carinho e generosidade. Então, educar com amor e respeito repercute para o resto da vida. A criação com apego, ela tem um reflexo lá na frente, porque se os bebês recebem amor, eles vão dar amor, e o amor é algo que se eu recebo demais, eu quero dar demais. Da mesma coisa a raiva, a pessoa tá com muito ódio é porque ela só recebe ódio, né? Então esse é o último insight que eu trago aqui, e eu posso trazer mais também. Se você assistiu essa série e teve outros insights, compartilha aqui comigo o que você aprendeu assistindo. Posso gravar um vídeo 2 sobre isso, porque é uma série que tem muito sobre educação parental nela. Eu agradeço pela sua companhia, assista a série, beijinhos e até o próximo vídeo. Tchau!